Hoje vamos tocar o tecido invisível da realidade e entender como o bóson de Higgs mudou a compreensão do universo. Imagina só que tudo está mergulhado num oceano de energia silenciosa, e você sabia que sem ele, os átomos do seu corpo se desmanchariam como poeira ao vento? A gente costuma olhar para o espaço e pensar que é um grande vazio, né? Mas a verdade é que existe um mel cósmico denso segurando a matéria, algo que ficou escondido por muito tempo. Como foi que essa única partícula explicou, afinal, o peso da nossa existência? Nesta conversa, a gente vai entender por que o bóson de Higgs, também chamado de partícula de Deus, é tão importante. Vamos descobrir juntos, sem pressa, como ele completou o quebra-cabeça do cosmos e permitiu que a vida acontecesse aqui e agora. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O seu apoio ao universo para o sono é vital para mantermos nossa qualidade e a frequência dos conteúdos. Fecha os olhos e deixa a ciência te guiar. Para a gente começar essa conversa de verdade, eu quero que você tente fazer um exercício de imaginação aí onde você está agora. Sinta o peso do seu corpo contra o colchão ou a cadeira. Perceba como existe uma força constante, algo que te puxa para baixo, uma sensação de firmeza e de presença. Parece a coisa mais natural do mundo, não é? A gente acorda, levanta, pega uma xícara de café e sente o peso da porcelana na mão. Em nenhum momento do nosso dia a dia, a gente para e questiona por que as coisas são sólidas. Por que, quando você encosta a mão na parede, a sua mão não atravessa o concreto? O que é exatamente essa substância que a gente chama de massa e que dá corpo a tudo o que existe? Pois é, você acredita que essa pergunta, que parece tão simples, foi o maior pesadelo dos físicos durante quase todo o século XX? Imagina só a angústia dessas mentes brilhantes. Eles tinham acabado de descobrir um mundo novo e fascinante. Eles já sabiam que tudo era feito de átomos e que dentro dos átomos existiam elétrons girando ao redor de um núcleo, como se fosse um sistema solar em miniatura. Eles estavam construindo um mapa incrível da realidade, uma espécie de tabela que explicava todas as peças do universo, o que a gente chama de modelo padrão. Era como se eles tivessem as instruções de montagem do cosmos nas mãos. As equações matemáticas eram lindas, perfeitas, simétricas. Tudo se encaixava com uma elegância de dar inveja a qualquer obra de arte. Mas tinha um problema enorme, um detalhe que estragava a festa e tirava o sono de todo mundo. Quando eles usavam essas equações perfeitas para calcular como o universo deveria ser, a matemática dizia algo absurdo. As contas insistiam em dizer que nenhuma partícula fundamental deveria ter massa. É isso mesmo que você ouviu. Segundo as regras puras da física daquela época, o elétron, que é essencial para formar as ligações químicas do seu corpo, não deveria pesar nada. Ele deveria ser leve como a luz. E se ele não tivesse massa, ele não poderia parar. Ele teria que viajar pelo universo na velocidade da luz, zunindo por aí sem nunca desacelerar para formar um átomo. Agora, tenta visualizar comigo o que seria esse universo sem massa que a matemática previa. Seria um lugar fantasmagórico. Não existiriam estrelas, porque o gás nunca se juntaria para formar um sol. Não existiriam planetas, nem oceanos, nem montanhas. E claro, não existiria você. O cosmos seria apenas uma sopa fria e escura de partículas correndo em linhas retas para sempre, sem nunca se tocarem, sem nunca construírem nada. Seria um universo de fantasmas velozes. Mas aí, os físicos olhavam para o lado, batiam na mesa de madeira e diziam: espera aí, a mesa é sólida, eu sou sólido, o mundo tem peso. Existia um abismo gigante entre o que a teoria dizia e o que a realidade mostrava. A natureza estava escondendo algum segredo, algum mecanismo invisível que transformava aquela luz teórica em matéria pesada. Foi nesse clima de mistério e frustração que lá em 1964, um físico britânico muito calmo e tímido, chamado Peter Higgs, teve uma ideia que parecia saída de um livro de fantasia. Ele e alguns outros colegas começaram a pensar: e se o espaço vazio não for vazio? A gente tem essa mania de achar que o vácuo é o nada absoluto, né?
que se a gente tirar todo o ar, toda a poeira e toda a luz de uma caixa, não sobra nada lá dentro. Mas Peter Higgs propôs algo radical. Ele disse: imaginem que o universo inteiro, de ponta a ponta, está preenchido por um campo de energia. Mas não é um campo qualquer. É um campo que está em todo lugar, o tempo todo, atravessando o seu quarto, o centro da Terra e as galáxias mais distantes. Vamos tentar visualizar isso juntos, porque como a gente não tem imagens aqui, eu preciso que você use a sua mente. Pense nesse campo como se fosse um oceano infinito de um líquido transparente, ou talvez como uma neve muito fofa e profunda que cobre tudo o que existe. Esse é o campo de Higgs. Ele está aí agora, entre os seus olhos e a tela, dentro dos seus ossos em cada milímetro do espaço. A grande sacada dessa teoria é como as partículas interagem com esse oceano invisível. Imagina que as partículas fundamentais são como viajantes tentando atravessar essa neve. Algumas partículas, como os fótons de luz, são como esquiadores perfeitos. Eles deslizam por cima da neve sem afundar, sem atrito nenhum. Eles passam por esse campo como se ele nem existisse. Por isso, a luz não tem massa e viaja na velocidade máxima permitida pelo universo. Ela é livre. Agora pense no elétron ou nos quarks, que formam o núcleo do átomo. Eles não têm esquis. Quando eles tentam se mover por esse campo, eles afundam na neve. Eles sentem dificuldade. Eles precisam empurrar essa neve cósmica para conseguir passar. É como se eles fossem grudentos ou tivessem uma forma que arrasta o campo junto com eles. E é exatamente essa dificuldade de se mover, essa resistência que o campo oferece, que a gente sente como peso. Olha que coisa poética e maluca ao mesmo tempo. A massa não é algo que está dentro da partícula. A massa é o resultado de uma luta constante, de um atrito eterno entre a matéria e esse campo invisível. Você só tem peso agora, deitado aí porque os átomos do seu corpo estão interagindo intensamente com esse oceano de energia que preenche o quarto. Se esse campo fosse desligado num estalar de dedos, você se dissolveria instantaneamente e viraria pura energia radiante. Essa explicação salvava tudo. Ela permitia que as equações da física continuassem elegantes e simétricas, mas explicava por que o mundo é sólido. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. Mas tinha um problema. Era só uma ideia. Estava tudo no papel, escrito com lápis e símbolos gregos. Dizer que existe um campo invisível que ninguém nunca viu, que não tem cheiro, não tem cor e não interage com a luz, soava quase como fé e não como ciência. Como é que a gente prova que uma coisa dessas existe se ela é, por definição, invisível? Foi aí que surgiu a necessidade de encontrar o mensageiro desse campo. Na física quântica, todo campo de energia tem uma partícula associada a ele. Pense na água de um lago muito calmo. O lago é o campo. Se você der um tapa na superfície da água, o que acontece? Cria-se uma onda, um pingo que salta e volta. Essa onda ou esse respingo é a partícula. No caso do campo de Higgs, se a gente conseguisse bater nele com força suficiente, ele deveria vibrar e criar uma partícula, uma pequena ondulação concentrada. Essa ondulação seria a prova física de que o oceano está lá. E essa partícula recebeu o nome de bóson de Higgs. É curioso pensar que essa busca por uma simples ondulação se tornaria a maior odisseia da história da ciência. E, falando em nomes, você com certeza já ouviu o termo partícula de Deus, não é? Muita gente acha que esse nome tem a ver com religião, ou que a partícula explica a alma ou a criação divina. Mas a história real é muito mais humana e engraçada. Um físico ganhador do Nobel chamado Leon Lederman estava escrevendo um livro para tentar explicar para as pessoas comuns como era difícil, frustrante e caro procurar essa partícula maldita que se escondia de todo mundo há décadas. O título original que ele queria dar para o livro era A Partícula Maldita, ou em inglês algo como A Partícula de Deus me livre. Era um desabafo de quem não aguentava mais procurar e não achar. Mas o editor do livro, que queria vender mais exemplares, olhou para aquele título e disse: "Não, maldita é muito feio. Vamos cortar isso e deixar só A Partícula de Deus." O nome pegou na hora. A imprensa adorou.
O mundo adorou. Mas Peter Higgs, que é um senhor muito discreto e ateu, sempre detestou esse apelido. Para ele e para a maioria dos físicos, o bóson não é divino. Ele é apenas a peça fundamental, o tijolo que faltava na base da construção. Então, imaginem a situação em que a humanidade se encontrava no final do século XX. Tínhamos uma teoria brilhante que dizia que estávamos nadando em um mel invisível. Tínhamos a previsão de que, se batêssemos nesse mel com força bruta, uma partícula apareceria por uma fração de segundo para nos dizer: "Oi, eu existo." Mas como fazer isso? Como bater no vácuo com força suficiente para criar essa faísca de existência? A energia necessária para isso seria absurda. Seria preciso recriar em um ponto minúsculo do espaço as condições de calor e densidade que existiam logo após o nascimento do universo. Não existia nenhuma ferramenta na Terra capaz de fazer isso. A gente precisava construir algo novo, algo que desafiasse os limites do impossível. Não bastava mais olhar para o céu com telescópios. Precisávamos olhar para dentro, para o infinitamente pequeno, com microscópios gigantescos. A caçada tinha saído do papel e precisava ganhar o mundo real. E foi assim, movidos por essa curiosidade insaciável de saber se o chão onde pisamos é real ou ilusão, que tiramos do papel a maior, mais complexa e mais ousada máquina que os seres humanos já criaram. Uma catedral de metal e ímãs enterrada nas profundezas da Terra, projetada para acordar o campo adormecido e revelar finalmente a verdadeira face da matéria. Agora, para a gente conseguir caçar esse fantasma que descrevemos, eu preciso que você venha comigo em uma viagem para um lugar real, físico e impressionante. Vamos sair do mundo das ideias e aterrissar na fronteira entre a França e a Suíça, perto de Genebra. Lá embaixo de campos tranquilos onde vacas pastam e pessoas vivem suas vidas comuns, que a humanidade decidiu cavar a sua maior trincheira contra a ignorância. Eu quero que você imagine que estamos entrando em um elevador industrial agora. A porta se fecha, aquele barulho metálico ecoa e a gente começa a descer. E desce muito. Estamos indo para 100 metros abaixo da terra, que é a altura de um prédio de 30 andares. Mas para baixo, furando a rocha sólida, longe da luz do sol, longe da vibração dos caminhões na superfície, longe de qualquer interferência que possa atrapalhar o experimento mais sensível da história. Quando as portas desse elevador se abrem lá embaixo, o ar muda. Você sente aquele cheiro de concreto, de eletricidade estática e de frio controlado. Diante de nós, se estende um túnel que parece não ter fim. Ele faz uma curva suave e se perde na escuridão iluminada por luzes artificiais. Você está pisando agora dentro do Grande Colisor de Hadrons, ou LHC. Tenta imaginar a escala dessa construção. Esse túnel forma um anel perfeito de 27 quilômetros de circunferência. Se a gente decidisse caminhar por ele em um passo normal, levaríamos umas 5 ou 6 horas só para dar uma volta completa. É uma cidade subterrânea, uma pista de corrida circular cavada com uma precisão tão absurda que, se houvesse um erro de milímetros na escavação, os feixes de partículas acabariam batendo na parede em vez de circularem livres. Mas o que realmente impressiona aqui não é só o buraco na terra, é o que tem dentro dele. Ao longo de todo esse túnel, correm tubos gigantescos pintados de azul brilhante. Eles parecem inofensivos, quietos, mas dentro deles mora a tecnologia mais extrema que nós já fomos capazes de inventar. E aqui entra uma das maiores ironias de toda essa história, algo que eu acho fascinante. Para recriar o calor do Big Bang, aquele fogo primordial que deu origem a tudo, nós tivemos que construir o lugar mais frio do universo. É isso mesmo que você ouviu. O interior desses tubos azuis precisa ser resfriado a uma temperatura que beira o zero absoluto. Estamos falando de um frio de 1,9 graus Kelvin, ou seja, 271 graus abaixo de zero. Para você ter uma ideia, o espaço profundo, aquele vazio escuro entre as estrelas, é mais quente do que o interior dessa máquina. Se você estivesse flutuando no vácuo entre galáxias, estaria num ambiente mais agradável do que dentro dos ímãs do LHC. Para conseguir essa proeza, os engenheiros precisam bombear toneladas e toneladas de hélio líquido num estado especial que a gente chama de superfluido. Nesse estado, o hélio perde a viscosidade.
Ele flui sem atrito nenhum, penetrando em cada microfissura para roubar qualquer resquício de calor que esteja lá. É um esforço titânico de refrigeração, a maior geladeira do mundo, tudo para garantir que os componentes elétricos não derretam quando a máquina for ligada. E por que tanto frio? Porque para domar a energia que vamos colocar aqui, precisamos de ímãs. Mas não são ímãs de geladeira. São eletroimãs supercondutores titânicos. São mais de 9.000 ímãs espalhados pelo anel. Quando a eletricidade passa por eles, se houver qualquer resistência no fio, qualquer atrito elétrico, o fio esquenta. Com a quantidade de energia que precisamos aqui, se os fios tivessem resistência, a máquina derreteria em segundos. Mas nesse frio extremo, acontece uma mágica da física. A resistência elétrica desaparece. A eletricidade flui eternamente sem perder força. Isso permite criar campos magnéticos tão poderosos, tão brutais, que são capazes de agarrar partículas subatômicas viajando quase na velocidade da luz e obrigá-las a fazer a curva. Sem esses ímãs gelados, as partículas passariam reto e furariam o túnel, saindo pela terra afora. Agora, olha que detalhe incrível sobre a construção desses cabos. Dentro desses tubos azuis, existem cabos supercondutores feitos de nióbio e titânio. Se a gente desenrolasse todos os filamentos que compõem esses cabos dentro do LHC, teríamos fio suficiente para ir até o Sol e voltar 5 vezes, e ainda sobrava um pouco para ir até a Lua. É uma quantidade de material e de engenharia que desafia o bom senso. Cada solda, cada conexão entre esses ímãs teve que ser verificada manualmente. São milhares de emendas que não podem falhar. Uma única falha, uma única solda mal feita nesse anel de 27 quilômetros, e a máquina inteira pode sofrer uma catástrofe, com a energia magnética explodindo e destruindo toneladas de equipamento em segundos. É viver no limite do perigo controlado. Mas não é só o frio e o magnetismo que tornam esse lugar especial. Tem outra coisa que a gente precisa criar aqui embaixo: o nada. Para que as partículas possam correr livremente por esse anel e ganhar velocidade, o caminho delas precisa estar limpo. Se houver moléculas de ar, poeira ou qualquer gás no caminho, as partículas vão bater nessas barreiras e se perder. Então, dentro dos tubos onde o feixe vai passar, os engenheiros precisam criar um vácuo ultra perfeito. A pressão lá dentro é 10 vezes menor do que a pressão na superfície da Lua. É um vazio mais vazio do que o próprio espaço sideral. Bombas de sucção trabalham dia e noite por semanas inteiras para chupar cada átomo de oxigênio, nitrogênio e poeira de dentro dos tubos. É um nível de pureza que a gente mal consegue conceber aqui fora. O interior do tubo do feixe é provavelmente o lugar mais vazio de todo o sistema solar. E tudo isso para quê? Para criar uma pista de dança. Uma pista onde vamos injetar prótons e fazê-los correr em direções opostas. Mas a preparação dessa pista consome uma quantidade de energia colossal. Quando o LHC está ligado e funcionando na potência máxima, ele consome tanta eletricidade quanto uma cidade pequena inteira. Dizem as lendas locais que, quando a máquina liga, as luzes das casas em Genebra piscam, mas isso é um exagero, claro. O que é verdade é que existe um acordo com a rede elétrica da França para que a máquina não seja ligada nos dias de inverno muito rigoroso, para não deixar a população sem aquecimento. A prioridade é as pessoas, mas a ciência vem logo em segundo lugar, faminta por energia. Essa máquina, essa catedral do frio, como alguns gostam de chamar, não é apenas um feito técnico. Ela é talvez o maior monumento à cooperação humana que já existiu. Pense nisso. Para construir isso aqui, mais de 10.000 cientistas e engenheiros de 100 países diferentes tiveram que trabalhar juntos. Estamos falando de pessoas cujos países, às vezes, estão em guerra ou têm profundas divergências políticas lá na superfície. Mas aqui embaixo, a 100 metros de profundidade, a nacionalidade desaparece. O idioma é a matemática, o objetivo é comum. Israelenses e iranianos, russos e americanos, indianos e paquistaneses, todos apertando os mesmos parafusos, verificando os mesmos códigos, soldando os mesmos ímãs. É como se, diante do mistério do universo, as nossas brigas humanas parecessem pequenas demais, insignificantes demais. A máquina exigiu que a humanidade amadurecesse, que deixasse as bandeiras na porta
e vestisse apenas o jaleco da curiosidade. Estar parado aqui nesse túnel, ouvindo o zumbido grave dos sistemas de refrigeração e sabendo que toneladas de hélio líquido estão fluindo nas veias dessa besta mecânica, dá uma sensação de humildade tremenda. Nós pegamos rochas da terra, metais das minas, gases da atmosfera e, com a pura força da nossa inteligência coletiva, montamos uma estrutura capaz de simular o momento da criação. É como se tivéssemos construído uma máquina do tempo, mas em vez de viajar para o futuro, ela nos permite criar uma janela, um pequeno buraco de fechadura, através do qual podemos espiar como as coisas eram há 13 bilhões de anos. A estrutura está pronta. O palco está montado. O anel de 27 quilômetros está resfriado. Os ímãs estão carregados. O vácuo está limpo. O silêncio aqui embaixo é enganoso. Ele é o silêncio de um predador antes do bote, ou a calmaria antes de uma tempestade inimaginável. Porque o que vamos fazer dentro desses tubos não é apenas fazer coisas girarem. Nós vamos pegar a matéria bruta, os tijolos da realidade, e vamos arremessá-los uns contra os outros com uma violência tão poética e precisa que, por um instante, o tecido da realidade vai se rasgar e revelar o que está escondido atrás da cortina. Mas para entender a beleza dessa dança, a gente precisa sair da engenharia e olhar para o movimento, para a velocidade e para a energia cinética pura que está prestes a ser liberada. E é exatamente nesse ponto, quando imaginamos essa energia colossal prestes a ser liberada dentro dos tubos, que a gente precisa dar um salto mental. Esqueça por um momento o túnel de concreto, os ímãs gelados e os computadores piscando na sala de controle. Tudo isso é apenas um meio de transporte. O verdadeiro destino dessa viagem é um momento no tempo, localizado há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Porque quando aqueles prótons se chocam na escuridão do subsolo, o que eles fazem é abrir uma pequena janela para o passado, para o instante exato em que o universo ainda estava aprendendo a ser o que é. Tente visualizar o cosmos no seu primeiro suspiro. Mas não pense no espaço cheio de estrelas e galáxias que vemos hoje. Pense em algo muito mais furioso, denso e quente. Logo após a grande explosão inicial, numa fração de segundo tão pequena que a nossa mente mal consegue registrar, estamos falando de 1 trilionésimo de segundo após o início de tudo, o universo era uma sopa inimaginável de radiação. Era um lugar de caos absoluto. E o mais curioso é que nesse momento inicial, aquela regra que conversamos antes sobre o peso das coisas ainda não existia. Parece loucura pensar nisso, mas houve um tempo em que você, a Terra e tudo o que existe não poderia ter massa. Naquele calor infernal do nascimento, o campo de Higgs, esse oceano de energia que hoje nos envolve, ainda estava desligado, ou melhor, estava num estado de simetria perfeita. Isso significava que todas as partículas fundamentais, sem exceção, eram selvagens e livres. Os elétrons, os quarks e os bósons zuniam pelo espaço recém-nascido na velocidade da luz. Nada conseguia parar. Nada conseguia se juntar. Se dois quarks tentassem se unir para formar um próton, a velocidade extrema os separava imediatamente. Era um universo líquido, feito de pura luz e movimento, onde a matéria sólida era uma impossibilidade física. Se alguém estivesse lá para ver, não veria formas, nem objetos, apenas um clarão infinito e disforme de energia pura correndo para todas as direções. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Algo que os físicos chamam de quebra de simetria, mas que a gente pode imaginar de um jeito mais poético, como um congelamento. À medida que o universo começou a expandir, ele começou a esfriar. É como quando você vê o vapor de água saindo de uma panela fervendo. Enquanto está muito quente, o vapor é caótico e voa para todo lado. Mas se a temperatura cai, aquele vapor se acalma, se condensa e vira água líquida. Com o universo foi parecido. Quando a temperatura caiu para um certo nível crítico, o campo de Higgs, que até então estava adormecido ou neutro, sofreu uma transformação dramática. De repente, como se um interruptor cósmico tivesse sido ligado, esse campo mudou de estado e congelou em um valor diferente de zero. Ele preencheu todo o vácuo com aquela neve densa ou aquele mel que mencionamos.
Foi uma mudança de fase universal, instantânea e irreversível. E foi aí que o destino de tudo mudou. Aquelas partículas que antes voavam livres na velocidade da luz, de repente, sentiram um freio. Elas começaram a bater nesse novo campo que surgiu do nada. Elas começaram a sentir resistência. O elétron, que era um viajante veloz, ficou pesado, lento e foi capturado pela atração dos núcleos atômicos. Os quarks foram forçados a se agrupar em trios, formando os prótons e nêutrons. Foi nesse exato instante, nessa transição mágica de fase, que a arquitetura da realidade foi desenhada. A massa nasceu do resfriamento. A ordem nasceu do fim daquele caos energético. É fascinante pensar que a solidez do seu corpo hoje, a estabilidade da cadeira onde você senta, é uma herança direta desse congelamento primordial. Nós somos, de certa forma, fósseis desse evento. Se o universo tivesse continuado um pouquinho mais quente, ou se o campo de Higgs não tivesse se estabilizado exatamente como fez, nós ainda seríamos poeira de luz vagando sem rumo, incapazes de formar um pensamento ou um sonho. Para explicar como e por que isso aconteceu, os físicos usam uma imagem visual muito bonita, chamada de potencial do chapéu mexicano. Eu sei, o nome é engraçado, mas a ideia é simples e genial. Imagine a borda de um chapéu de abas largas virado para cima, com uma copa alta no meio. Uma bolinha colocada bem no topo da copa do chapéu está numa posição simétrica. Ela pode cair para qualquer lado, mas enquanto está lá em cima, no pico, a simetria é perfeita. O universo no início era essa bolinha no topo do chapéu, instável, cheio de energia, mas perfeitamente equilibrado. Quando o universo esfriou, foi como se a bolinha rolasse lá de cima. Ela não podia ficar no topo para sempre. Ela rolou para baixo e parou no fundo da aba do chapéu, num vale circular. Ao fazer isso, ela escolheu um lugar. A assimetria perfeita do topo foi quebrada, e a bolinha se acomodou num estado de energia mais baixo, mas estável. Esse rolar para o vale é o momento em que o campo de Higgs se tornou o que é hoje, uma presença constante e inamovível que permeia o vácuo. O mais incrível é que a matemática mostra que esse campo não desapareceu depois disso. Ele ficou preso nesse valor, como a água que encheu o vale e nunca mais secou. E é nesse lago de energia residual do Big Bang que nós estamos nadando agora. O que a gente faz lá naqueles túneis subterrâneos, com aqueles ímãs gigantescos e aquele frio todo, é tentar empurrar a bolinha de volta para o topo do chapéu, nem que seja por uma fração de segundo. Ao colidir os prótons com uma violência extrema, estamos aquecendo um ponto minúsculo do espaço, a temperaturas que não existiam desde aquele começo dos tempos. Estamos derretendo o vácuo. Por um instante brevíssimo, naquele ponto de colisão, o campo de Higgs é descongelado. A gente agita o oceano calmo para ver as gotas espirrarem. E são essas gotas, esses fragmentos de um passado remoto, trazidos à vida pela força bruta da nossa engenharia, que chamamos de bósons de Higgs. Mas não pense que ver isso é fácil. Quando a colisão acontece, não aparece uma placa dizendo aqui está a partícula. O que acontece é uma explosão de dados, um chafariz de energia que se transforma em centenas de outras partículas mais comuns. O bóson de Higgs é como um fantasma tímido. Ele aparece na colisão, mas é instável demais para permanecer neste mundo frio e lento de hoje. Ele decai, se desmancha em outras coisas quase instantaneamente. Ele é uma criatura de um tempo mais quente e não consegue sobreviver no nosso inverno cósmico atual. Então, ele deixa apenas pegadas, rastros, assinaturas nos detectores. E aqui entramos numa outra camada dessa história, que é a paciência humana diante do invisível. Imagine que você está tentando descobrir a existência de um floco de neve específico no meio de uma nevasca, mas esse floco derrete antes mesmo de tocar o chão. Você não pode ver o floco, mas pode ver a gotinha de água que ele deixa para trás. A caçada ao bóson de Higgs foi exatamente isso. Procurar os restos mortais de uma partícula que viveu por menos de um zeptosegundo. Um tempo tão curto que nem dá para escrever os zeros sem encher uma página inteira. Essa busca exigiu que olhássemos para a natureza não com os olhos, mas com a estatística. Tivemos que aprender a confiar nos números mais do que na intuição.
porque, na escala quântica, a intuição falha. As coisas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Partículas podem surgir do nada e desaparecer. E o vácuo é uma cena de crime cheia de pistas escondidas. A certeza nesse mundo não vem de uma foto clara, mas de uma montanha de dados que, acumulados ao longo de anos, começam a desenhar uma curva, uma pequena lombada num gráfico que diz: tem algo aqui. É uma lição de humildade profunda. Nós, seres feitos de átomos pesados e lentos, presos à gravidade de um planeta pequeno, conseguimos usar a nossa mente para deduzir o que aconteceu bilhões de anos antes de existirmos. Conseguimos entender o mecanismo que ligou a realidade. E essa compreensão nos leva a olhar para o vazio à nossa frente com outros olhos. O ar entre você e a parede não é nada. É o campo que permitiu que o universo deixasse de ser caos e se tornasse um lar. É o frio primordial que nos deu forma. E agora que entendemos como a matéria nasceu, a gente precisa entender como foi a caçada para provar isso. Como conseguimos distinguir essa agulha dourada no meio de um palheiro infinito de dados e ruído. Agora eu quero que você tente visualizar o que acontece quando aquela máquina colossal que a gente acabou de visitar na imaginação finalmente entra em ação. É um momento de contraste absoluto. Lá fora, nos campos da Suíça, as vacas continuam pastando, os pássaros cantam e a vida segue lenta. Mas a 100 metros de profundidade, dentro daqueles detectores gigantescos que são maiores que prédios de 5 andares, está acontecendo o evento mais violento e rápido que a humanidade consegue produzir. Imagine 2 feixes de prótons vindo de direções opostas. Eles não são como bolas de bilhar sólidas, são pacotes de energia concentrada viajando a 99,999% da velocidade da luz. Quando eles se cruzam no coração do detector, o caos se instala. Não é apenas uma batida, é uma aniquilação. A energia cinética é tão brutal que se transforma em matéria, seguindo aquela receita famosa de Einstein. Do nada, do vácuo puro, brotam chuvas de partículas novas, estilhaços de realidade que voam para todas as direções. Mas aqui mora o grande drama dessa caçada. O bóson de Higgs, a partícula que passamos 50 anos procurando, é um fantasma. Ele é tão tímido, tão instável, que a existência dele dura menos de um zeptosegundo. Esse tempo é tão curto que a luz, que é a coisa mais rápida que existe, não consegue atravessar a largura de um único átomo antes que o bóson desapareça. Pense nisso por um instante. Ele morre antes mesmo de saber que nasceu. Então, como é que a gente pode dizer que encontrou algo que tecnicamente desaparece antes de qualquer máquina ser capaz de tirar uma foto dele? É aqui que a física vira um trabalho de detetive, ou melhor, de arqueologia instantânea. Como a gente não pode ver o bóson de Higgs diretamente, a gente precisa procurar pelos destroços que ele deixa para trás. Quando ele morre, ele não simplesmente some, ele se transforma. Ele decai em outras partículas mais comuns, como fótons de luz ou muons, que são primos pesados do elétron. O que os detectores gigantes, chamados Atlas e CMS, fazem é tirar fotos digitais tridimensionais desses destroços. Eles registram as trilhas, a velocidade e a energia de tudo o que sai voando da colisão. O problema é que o bóson de Higgs não é o único que produz esses destroços. O universo quântico é barulhento. A cada segundo, ocorrem milhões e milhões de colisões dentro da máquina, e a grande maioria delas produz apenas lixo subatômico, coisas que a gente já conhece e que não interessam para essa busca. Encontrar o sinal do Higgs no meio dessa tempestade de dados é muito mais difícil do que achar uma agulha no palheiro. É como se você estivesse tentando encontrar um grão de areia dourado específico numa praia gigantesca, enquanto uma tempestade de areia está acontecendo ao seu redor. Durante anos, os cientistas viveram mergulhados nessa tempestade. Computadores do mundo inteiro, ligados numa rede global, processavam petabytes de informação dia e noite. O trabalho era monótono, tenso e exigia uma paciência quase monástica. Eles procuravam por uma pequena anomalia, um excesso sutil de eventos em uma determinada faixa de energia. Imagine que você está jogando 2 dados. A soma mais comum é 7. Se você jogar os dados 1000 vezes,
Você sabe mais ou menos quantas vezes o 7 vai sair. Mas se de repente o número 12 começar a sair muito mais vezes do que a estatística prevê, você sabe que tem alguma coisa errada, ou melhor, alguma coisa nova influenciando os dados. Era isso que eles buscavam, uma lombada num gráfico. Uma pequena elevação na linha monótona das estatísticas que indicasse que naquela energia específica, o campo de Higgs estava vibrando e criando partículas. E não bastava achar uma vez. Na ciência, sorte não conta. Para anunciar uma descoberta desse tamanho, a física exige um padrão de certeza chamado 5 sigma. Sabe o que isso significa? Significa que a chance daquele resultado ser apenas uma coincidência estatística, um erro aleatório da natureza, é de 1 em 3 milhões e meio. É como se você jogasse uma moeda para cima e ela caísse cara 22 vezes seguidas. Se isso acontecer, você pode ter certeza absoluta de que a moeda está viciada. Ou, no nosso caso, de que a partícula é real. E então, chegamos ao dia 4 de julho de 2012. O auditório do CERN, lá na Suíça, estava lotado. Havia uma eletricidade no ar que raramente se vê em conferências científicas. Pessoas dormiram nos corredores na noite anterior só para conseguir um lugar. E sentado lá na plateia, no meio de jovens estudantes e jornalistas do mundo todo, estava um senhor de 83 anos, de terno e camisa aberta, com um olhar ansioso. Era Peter Higgs. Ele tinha esperado 48 anos por aquele momento. Quase meio século vivendo com a dúvida se a sua ideia, escrita num papel quando ele era jovem, era uma descrição genial da realidade ou apenas um delírio matemático. Quando os porta-vozes dos experimentos subiram ao palco e começaram a mostrar os gráficos, o silêncio era absoluto. E lá estava ela, a pequena lombada. A curva nos dados subia exatamente na região de 125 gigaelectronvolts. A certeza estatística tinha sido atingida. Os dados dos 2 detectores gigantes, que trabalhavam de forma independente e cega, batiam perfeitamente. Não era ruído, não era erro. Era a natureza falando com a gente. O universo tinha finalmente revelado sua arquitetura oculta. A câmera focou no rosto de Peter Higgs. O homem que propôs o oceano invisível tirou um lenço do bolso e enxugou as lágrimas. Com a voz embargada, ele disse apenas: "Eu nunca imaginei que isso aconteceria durante a minha vida." Aquele choro não era só dele. Era o desabafo de gerações de físicos que dedicaram suas carreiras a perseguir uma sombra. Foi um dos momentos mais humanos e bonitos da história da ciência. Ali, diante de gráficos frios e números complexos, a gente viu a emoção pura da descoberta. A confirmação de que a mente humana, presa num pequeno planeta girando em torno de uma estrela comum, é capaz de desvendar as regras que regem a estrutura de tudo. Mas, passada a euforia, o champanhe e os prêmios Nobel, uma nova realidade começou a se impor. A descoberta não foi o fim do livro, foi apenas o fim do primeiro capítulo. E, curiosamente, a resposta trouxe mais perguntas do que a gente esperava. O bóson de Higgs que encontramos parecia perfeito demais. Ele se comportava exatamente como o modelo padrão previa, sem nenhuma surpresa exótica, sem nenhum sotaque estranho que pudesse nos dar dicas sobre outros mistérios, como a matéria escura ou a gravidade. Foi uma vitória com um sabor agridoce. Além disso, essa descoberta nos obrigou a olhar para nós mesmos de uma forma nova. Pense no que isso significa para o seu corpo, para a biologia, para a vida. Até agora, falamos de túneis, explosões e gráficos. Mas a existência desse campo tem uma implicação direta e surpreendente na sua respiração, no seu sangue e na possibilidade de você estar vivo. Porque se o Higgs dá massa às partículas, ele dita o tamanho dos átomos, ele dita a química. Ele é o maestro invisível que permite que a complexidade da vida aconteça. E é essa conexão íntima entre a física de partículas e a biologia do seu corpo que a gente precisa entender agora para realmente compreender o tamanho desse milagre. Agora que a gente já saiu dos túneis gelados e deixou para trás a euforia da descoberta no laboratório, eu quero te convidar para fazer uma viagem muito mais próxima, muito mais íntima. Esqueça por um momento os gráficos, os computadores e as máquinas gigantes. Olhe para a sua própria mão. Se estiver escuro,
Apenas sinta a presença do seu corpo, o ritmo da sua respiração, o bater do seu coração. É estranho pensar nisso, mas a história do bóson de Higgs não é sobre algo que está lá longe, enterrado na Suíça ou perdido no início do tempo. É uma história sobre você. É sobre a arquitetura da sua carne, a química do seu sangue e a possibilidade de existir vida num universo que, por padrão, tende ao caos. A gente costuma separar a física da biologia, como se fossem dois mundos diferentes. De um lado, as partículas frias e matemáticas. Do outro, a vida quente, úmida e complexa. Mas a verdade é que existe uma ponte invisível que conecta esses dois universos. E essa ponte é exatamente o campo de Higgs. Para entender isso, a gente precisa mergulhar numa escala muito pequena, dentro dos átomos que formam o seu DNA. Vamos pensar no elétron. Você lembra da escola que o átomo tem um núcleo no meio e elétrons girando em volta, certo? O que define o tamanho de um átomo, o espaço que ele ocupa, é a órbita desse elétron. É como se o elétron fosse um cão de guarda, correndo em círculos ao redor de uma casa. A área que ele protege é o tamanho do átomo. Agora, aqui entra o segredo. O tamanho dessa órbita depende diretamente da massa do elétron. E quem dá a massa ao elétron? O campo de Higgs. Imagine por um segundo um cenário alternativo, onde esse campo fosse ligeiramente diferente, ou onde ele não interagisse com o elétron. Se o elétron não tivesse massa, ele não conseguiria ficar preso em órbita ao redor do núcleo. Ele viajaria na velocidade da luz e escaparia instantaneamente. Não haveria átomos, não haveria moléculas. A matéria, como a gente conhece, simplesmente não conseguiria se dar as mãos para construir estruturas complexas. Mas graças a essa interação sutil, o elétron tem o peso exato, a inércia perfeita para se manter naquela dança orbital. Isso cria o volume da matéria. Você tem o tamanho que tem, a solidez que tem, porque o campo de Higgs está ditando, em cada um dos seus octilhões de átomos, qual é a distância permitida entre o centro e a borda da matéria. Mas a mágica vai além do tamanho. Pense na água. A vida, como a gente conhece, depende da água líquida. A molécula de água é uma estrutura delicada, um triângulo feito de oxigênio e hidrogênio. As propriedades da água, o fato de ela ser líquida na temperatura ambiente, de ela dissolver nutrientes, de ela fluir nas suas veias, dependem de um equilíbrio elétrico muito fino entre esses átomos. Esse equilíbrio é regido pelas leis da química, claro, mas as regras do jogo da química são escritas pela massa das partículas. Se mudássemos a massa do elétron apenas um pouquinho, alterando a força com que ele interage com o campo de Higgs, a geometria da molécula de água mudaria. A água poderia deixar de ser esse solvente universal. As pontes de hidrogênio, que seguram o seu DNA unido como um zíper biológico, poderiam se tornar fracas demais para segurar a informação genética, ou fortes demais para permitir que ela fosse lida. É fascinante perceber que a complexidade da biologia está equilibrada no fio da navalha da física de partículas. A evolução levou bilhões de anos para transformar organismos unicelulares em seres conscientes como você, capazes de sonhar e de entender o universo. Mas toda essa longa jornada evolutiva só foi possível porque o cenário, o palco subatômico, permaneceu estável. Se o campo de Higgs tivesse flutuado, se tivesse mudado de valor, a química da vida teria colapsado. Nós somos, num sentido muito real, hóspedes de um universo que permite a complexidade. E tem mais um detalhe vital nessa conexão, algo que brilha no céu todos os dias. A vida na Terra depende da energia do Sol. O Sol é uma fornalha nuclear gigantesca que funde hidrogênio para criar hélio e luz. Mas você já parou para pensar por que o Sol queima devagar? Se fosse uma bomba de hidrogênio comum, ele explodiria tudo de uma vez e acabaria em minutos. Mas o Sol queima há 4 bilhões de anos e vai queimar por mais 4. Ele é um reator controlado, lento e gentil. E sabe quem controla a velocidade dessa queima? Indiretamente é o Higgs. Para que o Sol funcione, acontece um processo complexo que envolve uma força da natureza chamada força fraca. Essa força é responsável por transformar um tipo de partícula em outra, permitindo a fusão nuclear.
Mas essa força é fraca e lenta, justamente porque as partículas que a transportam, chamadas bósons W e Z, são extremamente pesadas. Elas são gordas, lentas, difíceis de produzir. E adivinha de onde vem essa massa toda delas? Do campo de Higgs. É o Higgs que torna essas partículas mensageiras pesadas, o que faz com que as reações nucleares no Sol sejam raras e difíceis. Graças a isso, o Sol não explode de vez. Ele goteja energia lentamente ao longo de eras, dando tempo suficiente para que a vida surgisse, evoluísse e prosperasse aqui na Terra. Se o Higgs não desse massa a essas partículas, o Sol teria queimado seu combustível num piscar de olhos cósmico, e nós nunca teríamos existido. Então, quando você sente o calor do Sol na pele, ou quando bebe um copo d'água, você está interagindo com as consequências diretas desse campo invisível. Não é apenas uma teoria abstrata para cientistas. É a base da sua sobrevivência imediata. Você é um fenômeno quântico. Cada respiração sua é uma prova de que o universo está ligado na sintonia certa. Essa perspectiva muda a forma como a gente se vê no mundo. Muitas vezes nos sentimos pequenos, isolados, como se fôssemos passageiros numa rocha flutuando no nada. Mas a física nos mostra que não existe separação. Não existe o universo lá fora e eu aqui dentro. O campo que preenche o vácuo entre as galáxias é o mesmo que preenche o espaço entre os seus neurônios enquanto você ouve essa história. Você não está no universo. Você é uma parte do universo, uma excitação local e temporária desse campo misterioso que ganhou consciência para olhar para si mesmo. É uma sensação de pertencimento profundo, saber que a sua substância, o peso que te prende à cama agora, é o resultado de um diálogo constante entre o seu corpo e o cosmos. Você está neste exato momento nadando nesse oceano de energia, e é essa natação que te faz real. A ciência, que às vezes parece fria e distante, aqui se torna uma forma de intimidade. Ela nos diz que somos filhos das estrelas e, mais profundamente, filhos dos campos quânticos que sustentam a realidade. Mas, como em toda grande história, existe um outro lado da moeda. Se a nossa existência depende desse equilíbrio tão perfeito, desse valor específico que o campo de Higgs assumiu lá no início dos tempos, surge uma pergunta inevitável e um pouco assustadora. Será que esse equilíbrio é eterno? Será que o gelo onde estamos patinando é sólido de verdade? Ou será que estamos andando sobre uma casca fina que pode se quebrar a qualquer momento? A descoberta do valor exato da massa do bóson de Higgs trouxe uma revelação que deixou os físicos de cabelo em pé. Parece que o universo não é tão estável quanto gostaríamos. Existem indícios nas equações de que o nosso vácuo, esse chão firme da realidade que permite a vida, pode estar numa posição precária, pronto para mudar de fase novamente. E é sobre esse destino misterioso, sobre a possibilidade fascinante e aterrorizante de um novo congelamento cósmico, que a gente precisa conversar agora, porque entender a fragilidade do universo é talvez a melhor forma de valorizar o milagre de estarmos aqui agora. Agora, eu preciso que você respire fundo e se prepare para olhar para o abismo. Até agora, a nossa conversa foi sobre construção, sobre como o universo montou as peças para criar galáxias, estrelas e você. Foi uma história de triunfo, de como o caos virou ordem. Mas a descoberta do bóson de Higgs trouxe uma sombra para essa narrativa, uma nota de rodapé nas equações que deixou muitos cosmólogos sem dormir. Existe uma possibilidade real escondida na matemática pura de que tudo isso que vemos, o céu estrelado, a solidez da Terra, a luz do Sol, seja apenas um castelo de cartas esperando uma brisa suave para desabar. Lembra que falamos sobre aquele número mágico, a massa do bóson de Higgs? Quando os dados do LHC confirmaram que a massa era de 125 gigaelectronvolts, houve um suspiro coletivo na comunidade científica. Não foi um suspiro de alívio, mas de espanto. Acontece que esse número específico coloca o nosso universo numa zona muito peculiar que os físicos chamam de metaestabilidade. É uma palavra complicada, mas o conceito é simples e aterrorizante. Significa estável por enquanto, mas não para sempre. Vamos voltar àquela imagem do chapéu mexicano,
ou do vale onde a bolinha do universo repousou. A gente achava que a bolinha tinha rolado até o fundo absoluto do vale, o lugar mais baixo e seguro possível. Se isso fosse verdade, o universo seria imutável e eterno nas suas leis. Mas o valor de 125 gigaelectronvolts sugere que a gente pode ter se enganado. A matemática indica que o nosso fundo do vale pode ser, na verdade, apenas uma pequena depressão na encosta de uma montanha muito maior. Imaginem que estamos acampados num platô, achando que estamos no nível do mar, mas existe um penhasco logo ali ao lado, e lá embaixo existe um outro vale, muito mais profundo. Esse vale profundo é o que chamamos de vácuo verdadeiro. O lugar onde estamos agora, a nossa realidade inteira seria um falso vácuo. E por que isso é perigoso? Porque na natureza, tudo quer economizar energia, tudo quer cair. A água corre para o mar, a pedra rola montanha abaixo. O campo de Higgs quer ir para o estado de energia mais baixa possível. Se existe um vale mais profundo lá embaixo, o campo de Higgs sente uma atração irresistível para pular para lá. A única coisa que nos segura aqui, nesse platô precário onde a vida existe, é uma barreira de energia, uma parede montanhosa que separa o nosso vale do vale de baixo. Pela física clássica, a gente estaria seguro. A bolinha não consegue subir a montanha sozinha para cair do outro lado. Mas você lembra que o universo é quântico, certo? E no mundo quântico, as regras são trapaceiras. Existe um fenômeno chamado tunelamento quântico. É como se a bolinha, em vez de ter que subir a montanha, pudesse simplesmente cavar um túnel instantâneo e aparecer do outro lado. Isso significa que a qualquer momento, em qualquer lugar do universo, o campo de Higgs pode decidir tunelar para o estado de energia mais baixo. E aqui começa o cenário de pesadelo. Imagine que em algum ponto aleatório do cosmos, talvez a bilhões de anos-luz daqui, ou talvez a 1 centímetro do seu nariz, ocorra essa flutuação quântica. Uma bolha microscópica de vácuo verdadeiro aparece. Dentro dessa bolha, o campo de Higgs assume um novo valor muito mais forte. No instante em que essa bolha se forma, ela começa a expandir. E não é uma expansão lenta. Ela cresce na velocidade da luz, engolindo o espaço ao redor. O que acontece dentro dessa bolha é o fim da física como a conhecemos. Como o valor do campo de Higgs muda lá dentro, as massas de todas as partículas também mudam. Os elétrons podem ficar pesados demais e cair dentro do núcleo dos átomos, ou ficar leves demais e voar para longe. A química se torna impossível. Os átomos se desfazem. A matéria, a estrutura que forma estrelas e planetas, simplesmente deixa de existir ou se transforma em algo irreconhecível. As leis da natureza são reescritas instantaneamente. É como se alguém formatasse o disco rígido do universo, apagando todos os arquivos, a história, a vida, a memória e instalando um sistema operacional novo e alienígena. E o aspecto mais perturbador dessa catástrofe do vácuo é que ela é o assassino perfeito e silencioso. Como a bolha se expande na velocidade da luz, nenhuma informação pode viajar mais rápido que ela para nos avisar. Você nunca veria essa bolha chegando. Se ela começasse na galáxia de Andrômeda agora, a gente continuaria vivendo nossas vidas por milhões de anos, olhando para o céu, achando que está tudo bem. E num dia qualquer, num instante qualquer, a parede da bolha nos atingiria. Num momento você existe. No milésimo de segundo seguinte, seus átomos são desfeitos. Não haveria dor, não haveria tempo para medo, nem para despedidas. Seria um desligar súbito e total. O céu simplesmente apagaria. É um pensamento que faz a gente se sentir incrivelmente frágil, não é? Saber que a própria fundação da realidade, o vácuo onde flutuamos, pode não ser confiável. Mas, calma, não precisa perder o sono por causa disso hoje. Quando os físicos calculam a probabilidade disso acontecer, o tempo estimado para que essa catástrofe ocorra é gigantesco. Estamos falando de trilhões e trilhões de anos, muito mais tempo do que a idade atual do universo. É muito mais provável que o Sol se apague e a Terra desapareça por causas naturais muito antes do vácuo decidir colapsar. Nós vivemos numa zona de segurança estatística bastante confortável. Porém,
Existe uma beleza estranha e melancólica nessa instabilidade. Pense nisso. O universo não é uma estátua de mármore parada e eterna. Ele é algo vivo, dinâmico, que está se equilibrando na corda bamba. O fato de estarmos aqui agora, com o campo de Higgs nesse valor exato que permite a água, o sol e a vida, parece ainda mais precioso quando sabemos que isso não é garantido para sempre. A nossa existência é um breve intervalo de ordem num oceano de possibilidades caóticas. É como se tivéssemos ganhado na loteria cósmica, e o prêmio fosse esse momento de consciência, essa chance de olhar para as estrelas e entender onde estamos antes que as luzes se apaguem. Além disso, essa ideia de destruição pode ser vista por outro ângulo. Se o vácuo decair e o universo atual for destruído, essa nova física que surgiria dentro da bolha poderia dar origem a um novo tipo de universo, com novas leis, novas partículas e, quem sabe, novas formas de complexidade que a gente nem consegue imaginar. Talvez o fim do nosso capítulo seja apenas o começo de outro livro ainda mais estranho. O cosmos é especialista em reciclar energia e criar novidade. Nós somos apenas a expressão atual da criatividade da natureza, mas certamente não somos a última. Essa instabilidade do vácuo também nos ensina sobre os limites do nosso conhecimento. O bóson de Higgs nos mostrou onde estamos, mas também nos mostrou o tamanho da nossa ignorância. Ele fechou um capítulo, completou o modelo padrão, mas deixou pontas soltas que balançam ao vento, sugerindo que existe muito mais lá fora, escondido na escuridão, do que aqui na luz dos nossos laboratórios. Porque se o Higgs explica a massa da matéria visível, ele permanece calado sobre a maior parte do universo. Ele é uma vela na escuridão, mas a escuridão em volta é vasta e cheia de coisas que ele não toca. Você já parou para pensar, por exemplo, no que compõe o resto do universo? Tudo o que a gente falou até agora. Eu, você, a Terra, o Sol, as estrelas distantes, o gás interestelar. Tudo isso somado corresponde a apenas 5% do que existe. É isso mesmo, 5%. Os outros 95% do cosmos são feitos de coisas que o bóson de Higgs ignora completamente. A matéria escura e a energia escura. E aqui entra o próximo grande mistério. Será que o Higgs é solitário? Ou será que ele tem uma vida secreta, conectando-se com esse setor escuro que a gente não consegue ver? Será que ele é o portal para uma realidade ainda mais vasta que está, literalmente, atravessando o nosso corpo agora, sem a gente perceber? A física está parada na beira desse novo abismo, tentando ouvir os sussurros que vêm do lado escuro. Chegamos agora a um momento da nossa conversa que exige uma honestidade brutal. Até aqui, falamos das vitórias, da máquina incrível, da descoberta histórica e de como entendemos a massa do seu corpo. Parece que a ciência tem todas as respostas, não é? E montamos o quebra-cabeça e agora é só emoldurar e pendurar na parede. Mas a verdade, e isso é algo que deixa qualquer físico acordado de madrugada olhando para o teto, é que o bóson de Higgs iluminou apenas uma ilha muito pequena no meio de um oceano escuro e desconhecido. Você já parou para pensar que tudo o que a gente consegue ver, tocar e medir, eu, você, o seu cachorro, o computador, os planetas, as galáxias distantes, a poeira interestelar, tudo isso junto soma apenas 5% do que existe no universo? É um número humilhante. 95% da realidade é feita de coisas que a gente não faz a menor ideia do que sejam. A matéria escura e a energia escura. Nós somos a exceção, a minoria exótica feita de átomos luminosos. O universo real, a grande maioria dele é invisível, fantasmagórico e silencioso para os nossos instrumentos. E aqui entra a nova esperança depositada no nosso amigo bóson de Higgs. Muitos cientistas acreditam que ele não é apenas o doador de massa para a matéria comum. Eles desconfiam que ele pode ser um diplomata, um mensageiro secreto, ou melhor, um portal. A teoria é fascinante. Como o campo de Higgs está em todo lugar e interage com a massa, talvez, apenas talvez, ele seja a única coisa no nosso mundo normal que consegue conversar com o mundo escuro. Imagine que a matéria escura está atravessando o seu quarto agora. Ela passa pelas paredes, passa pelo seu corpo, sem bater em nada, sem interagir com a eletricidade dos seus nervos.
Para ela, você é o fantasma. Mas se essa matéria escura tiver massa, e a gente sabe que tem porque ela puxa as galáxias com a gravidade, então ela deve sentir a presença do campo de Higgs. Pode ser que o bóson de Higgs seja a ponte, a chave de fenda que nos permita abrir a porta para esse setor oculto. Se conseguirmos estudar o Higgs com precisão suficiente, talvez vejamos ele decaindo em algo invisível, sumindo do detector antes do tempo, o que seria o sinal de que ele escapou para o lado de lá, ou que se transformou numa partícula de matéria escura. O Higgs pode ser o nosso primeiro contato com a maior parte da criação, mas os mistérios não param por aí. Tem uma questão que é como uma pedrinha no sapato de todo físico teórico, chamada de o mistério da gravidade. Vamos fazer um teste mental simples. Imagine que você tem um ímã de geladeira, desses pequenos que seguram a lista de compras. Se você pegar um clipe de papel e colocar o ímã em cima dele, o ímã levanta o clipe, certo? Agora, pense no que acabou de acontecer. Aquele pequeno ímã do tamanho de uma moeda venceu a força de gravidade do planeta Terra inteiro. A Terra inteira, com seus oceanos, montanhas e núcleo de ferro, está puxando o clipe para baixo. O ímãzinho puxa para cima e o ímã ganha. Isso mostra como a gravidade é ridiculamente fraca comparada às outras forças, como o eletromagnetismo. Por que a gravidade é tão fraca? No modelo padrão, a massa está ligada ao Higgs, mas a gravidade não parece se encaixar direito nessa festa. Existe uma suspeita de que a gravidade seja fraca aqui porque ela está vazando para outras dimensões extras que a gente não vê. E o bóson de Higgs, com sua massa específica, está bem no meio desse problema matemático que chamamos de problema da hierarquia. Pelas contas puras, o Higgs deveria ser absurdamente pesado, trilhões de vezes mais pesado do que é, mas ele é leve. É como se alguém tivesse ajustado um botão de rádio com uma precisão infinita para deixá-lo leve o suficiente para permitir a vida, mas pesado o suficiente para a gravidade ser essa força tênue. Quem ou o que fez esse ajuste fino? Será que existem outras partículas parceiras, uma espécie de espelho do nosso mundo, que cancelam o peso extra do Higgs? Chamamos isso de supersimetria, mas até agora o LHC não encontrou esses parceiros. O Higgs está lá sozinho e leve, zombando das nossas tentativas de explicar sua dieta milagrosa. E tem mais uma charada existencial que o Higgs pode ajudar a resolver. Olhe para as suas mãos. Elas são feitas de matéria, mas a física diz que no Big Bang deveria ter sido criada uma quantidade igual de antimatéria. Matéria e antimatéria são inimigas mortais. Quando se tocam, se aniquilam e viram luz. Se o universo tivesse seguido a regra à risca, no primeiro segundo de vida, toda a matéria teria encontrado toda a antimatéria. Tudo teria explodido e o cosmos seria apenas um banho de luz sem ninguém para assistir. Mas, por algum motivo, a matéria venceu. Sobrou um pouquinho a mais de matéria, um grão de poeira a mais para cada bilhão de aniquilações. E essa sobra é o que compõe todas as galáxias que vemos hoje. Por que a natureza preferiu a matéria? Onde foi parar a antimatéria? Acredita-se que o campo de Higgs, durante aquele resfriamento inicial, pode ter violado a simetria, favorecendo a matéria. Ele pode ter sido o juiz parcial que roubou o jogo a nosso favor, permitindo que a gente existisse. Mas sabe qual é o maior medo dos físicos hoje? Não é o fim do mundo nem a antimatéria. É o silêncio. É o que eles chamam de o deserto. Existe o temor de que o bóson de Higgs seja a última coisa que vamos encontrar por muito, muito tempo. Que entre a massa do Higgs e a próxima camada de realidade, a escala de Planck, não exista nada. Apenas um vazio árido e sem novas partículas para descobrir. Se isso for verdade, teremos chegado ao fim da nossa capacidade de entender o universo com máquinas. Seria como chegar à beira de um oceano, saber que existe terra do outro lado, mas não ter barco para atravessar. Para evitar ficar presos nessa praia, a humanidade já está sonhando com o próximo passo. O LHC, com seus 27 quilômetros, é uma maravilha, mas ele talvez não tenha força bruta suficiente para quebrar a porta do lado escuro. Por isso, engenheiros e sonhadores já estão desenhando o sucessor. O projeto se chama Future Circular Collider,
ou FCC. Imagine uma máquina tão grande que faz o LHC parecer um brinquedo. O plano é escavar um túnel de 100 quilômetros de circunferência. Ele seria tão vasto que passaria por baixo do Lago Genebra, daria a volta por trás das montanhas do Jura e cercaria a cidade inteira e seus arredores. Seria uma aliança gigantesca enterrada no coração da Europa. Com essa máquina, poderíamos colidir partículas com uma energia 7 ou 8 vezes maior do que a atual. Seria como trocar uma marreta por uma bola de demolição planetária. O objetivo desse gigante seria produzir milhões de bósons de Higgs por dia, transformando o que hoje é uma partícula rara numa fábrica de dados. Queremos ver como o Higgs interage com ele mesmo. Queremos ver se ele se quebra em coisas que nem temos nomes ainda. É um projeto para o final do século XXI. Muitos dos cientistas que estão desenhando isso hoje não estarão vivos para ver a máquina ligar. Eles estão plantando árvores cuja sombra eles nunca vão aproveitar. E isso diz muito sobre nós, não é? Somos essa espécie estranha de macacos pelados que, em vez de apenas procurar comida e abrigo, decide gastar bilhões de dólares e décadas de vida para cavar buracos na terra e procurar o invisível. Por que fazemos isso? Não é para construir bombas melhores, nem para fazer torradeiras mais eficientes. A tecnologia prática acaba surgindo. A internet nasceu no CERN, afinal, mas esse não é o objetivo. A gente faz isso porque a curiosidade é uma fome que não passa. Nós precisamos saber. Precisamos saber se estamos sozinhos. Precisamos saber por que a gravidade é fraca. Precisamos saber se existem outras dimensões enroladas nos cantos do nosso quarto. O bóson de Higgs foi um final de capítulo, sim, mas ele nos deixou com um mapa do tesouro na mão, apontando para territórios onde os nossos mapas atuais dizem: aqui há dragões. Enquanto você está aí, relaxando, o universo continua guardando esses segredos. A matéria escura continua atravessando seu corpo. O vácuo continua vibrando. E em algum lugar numa prancheta ou na mente de um jovem estudante, a próxima máquina, a próxima ideia louca que vai revolucionar tudo, já está nascendo. A história da física não acabou. Ela está apenas numa pausa para respirar, esperando a próxima geração de exploradores pegar o bastão e correr em direção ao escuro. E é com essa sensação de mistério, de que o melhor ainda está por vir, que a gente pode começar a se preparar para encerrar a nossa jornada de hoje. E agora, a gente chega suavemente ao final dessa nossa caminhada. Depois de termos viajado pelos túneis gelados da fronteira da Suíça, depois de termos voltado no tempo até o primeiro suspiro do Big Bang e de termos olhado para o abismo do futuro, é hora de voltar para casa. É hora de voltar para o aqui e o agora. Eu quero que você sinta mais uma vez o ambiente ao seu redor. Perceba o silêncio do seu quarto, a temperatura do ar na sua pele e, principalmente, aquela sensação que nos acompanhou desde o começo dessa conversa, o peso do seu corpo. Agora, essa sensação tem um significado diferente, não tem? Antes, o peso era apenas uma força puxando para baixo. Agora, você sabe que essa sensação de firmeza, esse contato do seu corpo contra o colchão, é a prova física de que o universo está te abraçando. É a confirmação silenciosa de que você está mergulhado nesse oceano de energia, nesse campo de Higgs que preenche cada canto escuro do seu quarto. É bonito pensar que, para você poder descansar, para você poder ter essa forma física e sólida, o cosmos inteiro precisou trabalhar por 13 bilhões de anos. O universo precisou esfriar, o campo precisou congelar no valor exato, as estrelas precisaram fundir elementos, e tudo conspirou para que, nesta noite, você pudesse ser essa criatura complexa e consciente, deitada em segurança. Pense por um instante na serenidade que esse conhecimento traz. A gente passa o dia correndo, preocupado com horários, com contas, com o futuro, com o barulho do mundo humano. Mas, por baixo dessa camada de agitação, existe uma realidade muito mais profunda e calma que nunca muda. Enquanto você dorme, o campo de Higgs não dorme. Ele continua lá, estável, firme, garantindo que seus elétrons girem na distância certa, que seu sangue flua, que sua existência não se desfaça. Você não precisa fazer esforço nenhum para existir. A natureza está fazendo todo o trabalho pesado por você. Ela segura a estrutura da sua realidade com uma fidelidade absoluta. Você pode soltar o controle agora.
Pode confiar que esse mel cósmico vai te sustentar até o amanhecer. É fascinante perceber como somos, ao mesmo tempo, tão pequenos e tão grandiosos. A ciência nos disse que somos poeira de estrelas, o que já era poético. Mas o bóson de Higgs nos diz que somos algo ainda mais refinado. Somos vibrações estabilizadas. Somos ondas no oceano quântico que ganharam permissão para ter forma. De certa maneira, nós somos a música que o universo está tocando. E cada vida, cada respiração, é uma nota única nessa sinfonia que começou no início dos tempos e vai continuar muito depois que a gente se for. Essa perspectiva tira um pouco do peso das nossas preocupações individuais, não acha? Quando olhamos para a escala das coisas que conversamos hoje, máquinas de 27 quilômetros, energias de colisão, a história das galáxias, os nossos problemas cotidianos parecem encolher. Eles perdem aquela urgência terrível. Diante da vastidão do lado escuro do universo e da elegância das leis físicas, a ansiedade do dia a dia se dissolve. O que sobra é apenas o milagre de estar aqui. O milagre improvável de ser uma consciência capaz de entender a própria origem. Você é um explorador que acaba de voltar de uma grande jornada. Visitamos a fronteira do conhecimento humano. Vimos onde a nossa tocha ilumina e onde a escuridão começa. E descobrimos que o mistério não é algo ruim. O fato de não sabermos tudo, de existirem perguntas sem resposta sobre a gravidade, sobre o vácuo ou sobre o futuro, não é motivo para medo. O mistério é o travesseiro onde a nossa mente descansa. Se soubéssemos tudo, se o universo fosse completamente previsível e resolvido, talvez a vida perdesse um pouco da graça. É a dúvida, é o que vem depois que nos faz sonhar. Então, enquanto você vai se permitindo afundar mais e mais nesse relaxamento, imagine que essa gravidade que te puxa é um convite. A Terra está te chamando para o descanso, e a Terra só consegue te puxar porque você tem massa, e você só tem massa por causa desse campo invisível. Então, no fundo, é o próprio tecido do universo que está te convidando a dormir. É como se o cosmos estivesse dizendo: eu te seguro, eu te dou substância. Você pode relaxar agora. Deixe que as imagens da máquina gigante, dos ímãs frios e das colisões se apaguem devagar na sua mente. Deixe que elas virem apenas estrelas distantes no céu do seu pensamento. Não precisa reter nenhuma informação técnica agora. O que importa não é lembrar o nome das partículas ou os números da energia. O que importa é a sensação de conexão. Você não é um estranho no universo. Você é feito da mesma matéria, regido pelas mesmas leis e sustentado pelo mesmo campo que sustenta o Sol. Você está em casa. Sinta a respiração ficando mais lenta, entrando no ritmo calmo das coisas que duram. O ar entra e sai, alimentando essa química perfeita que o Higgs possibilitou. Cada batida do seu coração é um pequeno relógio contando o tempo de uma vida preciosa. Tudo está funcionando como deve. O universo, na sua sabedoria antiga e matemática, cuidou de todos os detalhes para que você pudesse ter esse momento de paz. A gente falou sobre o fim dos tempos, sobre bolhas de vácuo e sobre a fragilidade de tudo. Mas, paradoxalmente, é essa fragilidade que torna este momento tão doce. O fato de o universo ser meta-estável, de estarmos numa corda bamba, faz com que o agora seja um presente inestimável. Nós estamos vivos no intervalo dourado da história cósmica. Estamos vivos na era da luz, da matéria e da inteligência. Aproveite esse privilégio. Saboreie o conforto da sua cama como se fosse o maior luxo que um ser vivo poderia ter, porque na verdade é. Vai desligando os pensamentos um a um, como se fossem luzes numa casa grande que vai dormir. Apague a luz da preocupação. Apague a luz do planejamento. Apague a luz da memória do dia. Fique apenas com o escuro suave e acolhedor. Deixe a sua mente flutuar nesse campo de potencial, nesse lugar onde todas as possibilidades existem, mas onde, por enquanto, a única coisa que você precisa fazer é nada. Apenas ser, apenas estar. O sono é, de certa forma, a nossa pequena viagem diária ao desconhecido. É quando a nossa consciência se desfaz, quando deixamos de ser o eu que trabalha e fala, e voltamos a ser apenas biologia pura, recarregando as energias. É um ato de confiança.
A gente fecha os olhos e confia que vai acordar. Confia que o mundo estará lá amanhã. E como vimos hoje, a física nos dá motivos de sobra para confiar. As leis são robustas, o chão é firme, o campo é constante. Eu espero que essa nossa conversa tenha trazido não só conhecimento, mas também uma sensação de paz. Espero que saber como as engrenagens do universo funcionam faça você se sentir mais seguro dentro dele. A ciência não serve apenas para construir máquinas, ela serve para acalmar o coração, mostrando que não existe caos, apenas uma ordem profunda e bela que às vezes a gente demora a enxergar. E agora, antes de eu me despedir e deixar você mergulhar de vez nos seus sonhos, eu queria te fazer um convite, aqui bem de perto, como um amigo que acabou de te contar uma história na beira da cama. Se essa jornada te fez bem, se te ajudou a desacelerar e a ver o mundo com outros olhos, eu peço que você deixe o seu carinho aqui no canal. Curta esse vídeo, se inscreva para continuar viajando com a gente por outros mistérios e compartilhe essa história com alguém que também precisa sentir esse abraço do universo. O universo para o sono existe por você e para você. Agora, solte o corpo de vez. Entregue o peso. Deixe a gravidade te levar. O universo está cuidando de tudo. Bons sonhos.